Olá pessoal, dando prosseguimento aqui. Agora nós vamos avançar sobre o assunto da escrita científica, tá? Então nós vamos falar aqui de algumas características, né, importantes da escrita científica, o que que é escrita, o que que é uma escrita científica, né, qual que é o estilo científico de escrita, sobre a introdução, sobre como escrever os métodos, o resumo, discussão, conclusão, função das citações e assim por diante, tá? Então, tá aqui, né, a estruturação, né, falando sobre a estrutura geral, né, de um artigo científico. Está escrito aí algumas características, né, desse artigo científico. A primeira delas é que não basta simplesmente sair escrevendo qualquer coisa, né, tem que ter um estilo. E qual que é esse estilo? É o estilo científico. Esse estilo científico, ele ultrapassa qualquer questão que se fala por aí, por exemplo, de estilo de área, né? Não existe estilo de área, existe um estilo científico, que é baseado, então, numa linguagem lógica, racional e tem como um pano de fundo, né, as evidências empíricas que nós coletamos, né, através da nossa pesquisa e também daquilo que já foi publicado, né? Então, as evidências empíricas elas vão dar suporte para aquilo que a gente escreve. E a gente vai ver como que é, né, mais a fundo esse estilo científico. Nesse estilo, né, científico de escrita, o discurso ele deve ser o mais objetivo possível, né? Então, geralmente frases mais curtas, né? Eu não vou colocar aqui, não vou falar em nenhum momento em regras, né? Mas algumas informações que a gente vê aí da literatura científica, né, de alguns estudos sobre a escrita científica, por exemplo, mostra que uma frase que tem entre 14 e 26 palavras, eles têm uma retenção maior da informação que se quer passar, né? Então, apesar de não é uma regra, algumas frases elas vão ser mais longas e outras pode ser até que sejam mais curtas, mas em média, né, frases entre 14 e 26 palavras, elas têm um entendimento melhor por parte do leitor. O que importa, na verdade, é a gente ser objetivo, ou seja, falar exatamente aquilo que nós queremos, escrever exatamente aquilo que nós queremos passar para os leitores, né? Então, seja o mais objetivo possível, né, dentro da informação que você quer passar. Quanto menos palavras e mais direto, melhor. Então, por aí a gente já pode imaginar que falar na voz ativa, né, é o preferido. E só mesmo quando não há uma possibilidade de maior entendimento, a gente escreve na voz passiva, mas sempre que possível na voz ativa e na primeira pessoa. Então, quanto menos palavras e mais direto, melhor. Daí um exemplo aqui, né? Se eu posso utilizar 8 palavras, por que eu vou usar 9? Né? Então, sempre procurar, depois da primeira escrita do nosso texto, reler e ver tudo aquilo que a gente pode ir retirando, né, de excesso de palavras dentro da nossa escrita. Geralmente a gente tem uma redução entre 30%, 40% no tamanho total do artigo, depois da escrita e a primeira leitura que nós fazemos desse estudo, né? Uma pergunta bastante comum que vocês devem escutar, né, para quem é docente da graduação, e muitas vezes a gente vê isso também, né, essa pergunta na pós-graduação, seja ela lato sensu ou stricto sensu. No stricto sensu, até mesmo candidatos a doutor ficam preocupados com quantas páginas tem aquela tese, ou mesmo mestrado, né, aquela dissertação. Nossa, mas eu estou só com 40 páginas aqui no meu trabalho, é pouco isso, né? Então eu preciso aumentar
para mostrar que eu trabalhei. Então lembre-se, né? Quantidade não é sinônimo de qualidade. O que importa é a qualidade do estudo. Lembra, né, que está aqui atrás, seja objetivo, né? Quanto menos palavras e mais direto, melhor. Então veja que esse estudo, né, que foi publicado aí em 2009 na Science, que ele faz uma linha, né, de tendência aí da média de número de artigos lidos por ano, aqui em cima. Né, veja que ele vai aumentando, né, de 1977, tinha uma média aqui de 150 artigos lidos por ano, e no ano de 2005, mais de 200 artigos lidos por ano por uma pessoa, né, que vive aí da ciência, vamos dizer assim, né? Ou seja, uma pessoa, em geral, lê aproximadamente 200 artigos por ano. E em 2005, né, isso salta para quase 300, cerca de 275 artigos por ano. Eu sei que muitos de vocês têm atividades afins aí, né, trabalham além de fazer o mestrado e o doutorado, então não consegue ter esse mesmo nível, nessa quantidade de leitura, né, esse volume total. Então imagina que se eu tenho artigos extremamente longos, né, eu não vou conseguir ter esse volume todo de leitura. E pensem vocês no dia a dia. Muitas vezes a gente pega um artigo, dois artigos com o mesmo assunto, né? Estão lá com o mesmo assunto. E aí um tem 10 páginas e o outro tem 5 páginas. Parece lógico que nós vamos primeiro ler aquele artigo que tem 5 páginas, né? Geralmente a gente prefere aquilo que tem menos páginas porque a gente vai obter uma informação importante mais rapidamente. E aqui embaixo, né, os minutos gastos de leitura por artigo. Então, assim, né, na média aqui 50, né, minutos de leitura por cada artigo, e isso diminuiu, né, ao longo do tempo. Por quê? Porque a escrita científica ela se tornou mais objetiva, se tornou mais concisa, ou seja, menos palavras, ou seja, fale muito, mas escreva pouco, né? Essa é o estilo científico, você dizer muito com poucas palavras, né? É passar a mensagem de forma direta, né? Explícita para o leitor. Veja esse aqui, né? Esse exemplo aqui de uma tese de doutorado de economia, 35 páginas a tese de doutorado, que rendeu até mesmo um prêmio Nobel. Então veja que não é a quantidade, né, que vai mostrar a qualidade do estudo. Esse exemplo aqui, 35 páginas, levou até mesmo a um prêmio Nobel de economia. Então, procure ser objetivo. Tá? Esse é o estilo científico. Né? Então, não importa como você gosta, né, de escrever. Há um estilo internacional de redação científica. Ah, mas eu gosto de ficar fazendo analogias, eu gosto de escrever muito, escrever todos aqueles mínimos detalhes, mas não é isso que as grandes revistas buscam, né? As grandes revistas, né, com alto fator de impacto, elas querem uma linguagem direta, objetiva, na primeira pessoa, tá? E sempre voz ativa, é isso que eles buscam o tempo todo. Não importa a sua área, né? Não importa se você é da psicologia, se você vem da área de humanas, se vem da educação física, da fisioterapia, há um estilo que é maior do que qualquer área. Né? E esse estilo científico ele tem que ser direto, conciso. Né? Cuidado com os vícios, né? Não estilo de área. Eles envolvem costumes sem muita base científica. Quer dizer isso? Ah, mas eu vejo muito isso aqui na minha área. Tá, mas porque você lê muito isso na sua área, significa que isso realmente tem um fundamento científico? Isso está dentro do estilo da escrita científica? É isso que a gente precisa pensar. Né? Tem uma evidência que mostra que isso realmente é o adequado, que é o necessário? Então é nesse sentido, né, cuidado com os vícios, né, e não
estilo. Estilo científico é um só e, como eu falei, ele ultrapassa áreas, né? Ele é maior do que as áreas. E a organização do artigo em si, ou do trabalho, qualquer tipo de trabalho que seja, né? Veja que eu tenho aqui algo mais geral, né, do meu estudo, né, da minha escrita. Dentro do meu resumo e da introdução, eu vou colocar informações mais gerais que vão mostrar o todo, né, e a importância do meu estudo. Depois eu vou ter uma escrita mais específica para aquilo que eu estou fazendo, que é a metodologia, os resultados e a discussão, né? Se bem que na discussão, lá para o finalzinho dela, eu já vou ampliando, ou seja, eu vou generalizando aquilo que eu vou encontrando, né? Como está mostrando aqui, ó, a discussão também, ela começa de forma específica, depois eu vou ampliando, né, aqueles resultados, a importância dela para o conhecimento do mundo, e a conclusão, que eu procuro generalizar o meu achado. A gente vai ver quando falar de conclusão, que eu não vou concluir especificamente para aquele grupo, para aquelas pessoas. Não, eu vou procurar ampliar todo o meu conhecimento, né, para entender melhor o mundo. Então eu tenho aí do geral vai para o específico e do específico ele vai para uma linguagem, para uma escrita mais geral também, né, para a gente conseguir uma maior amplitude, um maior alcance dos nossos achados. Eu não sei como que vocês têm, né, o costume de escrever. Eu, depois que eu aprendi esse método aqui, eu passo ele porque eu acho ele mais lógico a esse tipo de escrita e mais fácil de organizar o pensamento e entender o que, que eu tenho que ir escrevendo para dar suporte àquilo que já foi escrito. Então, por exemplo, né, quando eu fiz o projeto, eu tinha uma ideia do que. Eu tinha uma ideia. Essa ideia foi transformada numa pergunta, e através dessa pergunta eu pensei num delineamento, né, experimental, obtive os resultados. Bom, perfeito. Dentro desses resultados, eu fiz uma análise, que pode ser uma análise estatística, se eu tiver dados numéricos, ou uma análise, né, da entrevista que foi realizada, então das informações que foram obtidas. A partir desses resultados, o que nós vamos fazer primeiro? É concluir. Porque aí você imagina que você vai escrever uma primeira introdução, e essa introdução ela não tem nada a ver com o que você encontrou, né? Ou seja, aquilo que você concluiu. Então, a sugestão é faça primeiro a conclusão. Você teve os dados lá, fez a análise estatística, escreva a primeira conclusão. Como você já tem, né, a sua conclusão, agora você escreve uma discussão. A gente vai ver mais à frente que a discussão, para que ela serve? Ela serve para validar a sua conclusão. Então, como que você vai escrever uma discussão se você ainda não sabe a sua conclusão? Então, primeiro escreve a conclusão, e aí você escreve uma discussão que ela vai validar a sua conclusão, né? A partir de então, você vai para a seção de resultados. Por quê? Porque você vai incluir na seção resultados somente aqueles resultados que dão suporte para a sua conclusão. Mas, mas eu coletei mais 10 variáveis. Ok, você coletou 10 variáveis a mais, adicionais. Quais dessas variáveis, todas que você coletou, dão suporte para a minha conclusão? Só uma. Ou seja, é a minha variável necessária. Mas e as outras 10? Não, as outras 10 não serviram para a minha conclusão. Então não tem por que você coletar. Não tem por que você colocar no seu artigo, né? Você só vai colocar os resultados que dão suporte para a sua conclusão. E aí, então, na metodologia, você vai colocar somente os métodos utilizados para obter aqueles resultados,
E aí, a partir disso, então, você vai para a introdução. Na introdução, você vai começar a contar a história, né, para chegar na sua conclusão. Então, você vai ter mais clareza, né, do que você vai, como você vai justificar todo o seu estudo, a sua hipótese, aonde você chegou. E aí, depois disso, você faz o resumo e, por último, o título. A gente vai ver como que formula um título, né? A gente vai ver que a escrita desse título é dependente ou do meu objetivo de pesquisa, ou ele vai ser dependente da minha conclusão. Então, são as duas informações que eu utilizo para escrever um título que seja atraente para o leitor. Então, é ou o meu objetivo ou a minha conclusão. Então, deixe o título por último, ele vai ser o último a ser escrito. Então, procurem fazer um treino, né, de escrever dessa forma, seguindo essa sequência inversa, para ver se vocês se adaptam a isso. Né? Eu me adaptei muito bem, né? Então sugiro que vocês tentem isso, porque parece ter uma lógica maior, né, internamente, né, para a gente organizar os nossos pensamentos. Dentro dessa escrita, né, depois que você obteve os seus dados, fez a sua conclusão, e você vai escrever, né, a sua discussão, a sua introdução. O que é interessante? Que você primeiro faça um esboço do que você vai escrever, ou seja, coloque no papel, escreva no papel qual tipo de informação é importante para validar a sua conclusão. Ou seja, dos dados que você tem, das variáveis que você coletou e a sua conclusão, o que eu preciso discutir? Ou seja, quais são os tópicos que eu preciso discutir? Coloque isso no papel. Então, o tópico A, você vai, eu preciso falar da validade do método que eu utilizei. Então, coloca lá, validade do método. Correlação inversa, então, correlação inversa entre x e y. Variável A interferiu na variável B. Então, eu coloco lá, variável A interferiu na variável B. Então, eu estou colocando informações, né, que são importantes para que eu consiga explicar os meus resultados e validar a minha conclusão. Tá? Então, primeiro, né, então veja que eu estou primeiro falando de informações gerais da escrita científica. Né? Então, faça um esboço daquilo que eu preciso, do que eu preciso escrever para validar a minha conclusão e os meus dados. E se eu, depois que eu fiz, né, todo esse pensei, né, com as informações que são importantes, eu vou rever isso, né, ver se realmente tudo aquilo é importante. Então, eu escrevi, deixo ali guardado um tempinho, depois eu volto para rever, né, essas informações que eu coloquei como importantes. Se eu verificar que alguma informação é desnecessária, eu retiro. Eu falo, bom, isso aqui eu achei que tinha, mas não vai contribuir em nada para validar meu método ou validar os meus resultados e a minha conclusão. Então eu pego e retiro isso, né, do meu esboço. Então eu descarto, né, eu retiro essa informação. E aí então eu vou colocar lá informação A, vai ser o meu primeiro parágrafo. Ou seja, eu coloco uma sequência lógica. Então, o que eu vou escrever agora dentro dessa informação? Então, eu começo sempre com essa informação que eu acho que é importante. Eu faço a primeira frase falando sobre ela, né? Escrevendo, né? O que eu quero mostrar ali. E a partir de então, esse parágrafo ele vai validar toda essa primeira informação. Eu vou desdobrar o conhecimento em cima dessa informação que eu quero transmitir para o leitor, né, seja ela qual for. Então, o primeiro parágrafo é sobre essa informação A, e eu valido ela. O segundo parágrafo é sobre a informação B. Então, veja que eu tenho que ter uma sequência lógica, né, de escrita. Eu não posso simplesmente acabar um parágrafo e ir para outro parágrafo aleatório. Eu tenho que procurar escrever de uma forma lógica. Então, eu vou para a informação B, parágrafo 2, vou também escrever
começo com aquele main statement, né, aquela informação principal, que pode ser alguma coisa do meu resultado, por exemplo, uma validação, uma contradição. Então, de acordo com o estudo de vocês, vocês vão perceber o que é importante, e aí eu vou seguindo essa sequência, né, de informações e vou escrevendo, vou fazendo os parágrafos subsequentes. Mas quantos parágrafos? Quantos forem necessários. Se eu precisar de 2, 3, 4, 5, 6, 10 parágrafos, vão ser 10, vai ser um, vai ser 2. Quantas linhas cada parágrafo? Não sei, pode ter 3, pode ter 20 linhas. Você vai escrever até o momento que aquela informação estiver clara, estiver esgotada. Né? A gente fala assim, não escreva nem mais nem menos do que você precisa. Você vai saber, né, com experiência, com o treinamento de escrita, quanto que é o necessário. Você não pode escrever nem menos do que é necessário e nem mais do que você necessita. Tá? Então vamos lá, né? Na aula eu vou fugir daquela sequência lógica de escrita, né? Começando pela conclusão. Eu vou começar aqui pela uma ordem de escrita, pela ordem de leitura geral, né, dos estudos. Então eu vou começar aqui pela introdução. Tá? Então qual que é a essência, né? A gente vai tentar responder essas perguntas aqui. Qual que é a essência da introdução? Ou seja, o que vai na introdução? Tem diferença entre projeto ou artigo, ou tese ou TCC? Né? Qual que é a lógica da escrita da introdução? Né? No caso aqui, a gente está abordando mais a escrita de artigo, tese e TCC. Por quê? Porque no projeto, muitas vezes você não precisa de uma fundamentação baseada nas evidências empíricas. Por quê? Porque você pode justificar o seu estudo, porque né, a introdução é a fase que você justifica por que você quer fazer ou por que você fez aquele estudo. Quando você está pensando em um projeto, às vezes você quer responder alguma coisa que nunca foi respondida em nenhum outro estudo. Então, você observou alguma coisa no seu dia a dia, na sua prática, né, e você achou aquilo interessante, você vai escrever o projeto. Então, muitas vezes não tem uma base empírica por trás. Então, você tem uma liberdade maior na escrita do projeto. Né? Lá no artigo, né, muita gente precisa de uma base empírica para poder escrever a introdução. Então, baseado naquilo que você encontrou, ou seja, na sua conclusão, você já vai ter uma ideia, né, do que você fez de leitura nos outros artigos, do como escrever a sua introdução, ou seja, o que eu coloco ali que vai dar uma base empírica para o meu objetivo. Tá? Então, nós vamos tentar responder essas perguntas aqui sobre a introdução. Né? Então, na introdução, a essência não é mostrar o que você leu. Ou seja, a gente vê, por exemplo, nos projetos, né, no cronograma, aí tem lá revisão de literatura. Não preciso colocar revisão de literatura em um projeto. Por quê? Porque isso é constante, isso é diário, o tempo todo a gente está lendo. Isso já está subentendido. Lembra daquilo? Escreva o que realmente é necessário, escreva pouco, mas fale muito. Pô, a revisão de literatura era algo mais do que esperado. Então, não preciso colocar, por exemplo, no meu cronograma que eu vou fazer uma revisão de literatura o tempo todo. Isso já é esperado. Então, na introdução, a essência não é mostrar o que você leu, né? Não é mostrar o quanto você sabe sobre o assunto, mas sim justificar a ideia do seu estudo. Por que que aquele seu estudo é importante? Porque senão, né, você vai para a forca, né? Principalmente com ideias que são altamente inovadoras, né, que tem um grau de inovação muito grande. Então, nesse caso aqui, você precisa defender de maneira clara, de maneira objetiva,
por que aquele seu estudo ele é importante. Muitas vezes, né, os nossos estudos, a gente já não é fluente, né, na língua inglesa, não é a nossa primeira língua, e se a gente não fizer uma defesa muito clara, muito objetiva do nosso estudo na introdução, esse nosso estudo não passa para frente, não vai nem para o processo de revisão. Então, na introdução, não fique lá escrevendo, viajando, fazendo narrativas sobre aquilo que você deseja. Sim, mas sim defenda objetivamente o porquê que aquele estudo é importante para a comunidade científica, né? O que ele vai realmente agregar, né, na lacuna do conhecimento. Então, esse é o objetivo da introdução. A introdução ela vai de um contexto mais geral para algo mais específico. Né? O específico é o nosso objetivo. Então, ela vai aqui de uma contextualização geral, a gente vai ver mais à frente como que é isso, para as pesquisas mais relevantes que foram feitas até o momento. E essas pesquisas relevantes, elas podem ter acabado de ser publicado, ou elas podem ser de 20 anos atrás, 30, por exemplo, não importa, né? E aí, então, isso vai levar ao seu objetivo. Então, ele vai do conhecimento geral da sua área até o seu trabalho em específico. Dentro da introdução, diferente do que nós vamos ver lá na sessão de discussão, a gente usa aqui o método dedutivo. Lá na discussão, geralmente, a gente usa o método indutivo, tá? Então, o método dedutivo está aqui, eu tenho uma premissa, né, e essa premissa sempre me leva a uma conclusão, ou seja, para cada parágrafo que você iniciar, ele precisa ter uma conclusão. E essa conclusão ela tem que ter como base as premissas que foram colocadas anteriormente, como colocado aqui, né? Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. Mas a gente precisa ter cuidado, nesse caso aqui, com as falácias, né? Com os argumentos falaciosos, ou seja, que não são verdadeiros. Então, o estudo das falácias, que não vai dar tempo de te abordar aqui, é extremamente importante. Tem vários vídeos no YouTube, várias aulas que falam sobre falácia e é importante para que a gente entenda, né? Para que a gente consiga detectar falácias na escrita científica e também no nosso dia a dia. Tá? Mas o argumento lógico dentro da introdução, geralmente, então, é um argumento dedutivo e não do tipo indutivo. Tá? Para que serve, então, o que eu vou escrever lá na introdução? Eu vou colocar o meu problema, né? O que não se sabe da literatura e vou justificar o porquê que é importante eu saber isso, né? Saber o que eu pretendo estudar. E aqui vai uma dica bem legal, bem interessante para saber se a sua introdução está no ponto, né? Ou seja, ó, aqui a minha introdução está próxima da perfeição. Você tem os seus colegas, né, de laboratório, tem outros conhecidos que não são do laboratório. O que é interessante? Quando você terminar de escrever a sua introdução, pega só a introdução e retira do seu trabalho o objetivo do estudo. Retira ele, apaga, né, tira ele dali, faz um recorte, corta ele dali. E pede para as pessoas, tanto do seu laboratório e também, se possível, pessoas que não são da sua área de estudo. E peça para eles lerem a introdução e falar para você assim, e para eles responderem qual que é o objetivo do estudo. Se essas pessoas conseguirem descrever qual que é o objetivo do estudo, a sua introdução está clara, ela está muito próxima do ideal.
Tá? Então, essa é uma dica bastante interessante que, se vocês fizerem, vocês vão encontrar poucos problemas na introdução. Isso mostra que a introdução está clara e objetiva. Então, escreva a introdução, retire o objetivo e peça para pessoas de dentro e fora da área lerem o seu estudo e para que eles escrevam qual que seria o objetivo desse estudo. Se eles conseguirem falar para você qual que foi o objetivo, né, a sua introdução está pronta, né? Você não precisa se preocupar mais com isso. Então, algumas características da introdução, né? A contextualização. Então, apresente o campo de pesquisa e demonstre a importância da área principal. Então, você vai colocar as informações mais gerais aí nesse momento de contextualização. Dentro da sua área principal, demonstre a lacuna que existe na literatura, ou seja, qual questão aberta que não está respondida, que possivelmente, né, você vai responder, quais são as restrições da área que você quer ampliar, quais são as limitações dos estudos que você quer sanar essas limitações, por exemplo. Então veja qual que é a característica do seu estudo, né, em termos de se você vai responder uma pergunta que ainda não foi, se você quer ampliar algo que está restrito, se você vai resolver um problema de limitação daquele estudo. Então demonstre o que está faltando na literatura. Demonstre o estado atual da arte, ou seja, qual que é o paradigma vigente naquela área de pesquisa, né? Por isso que aquela pergunta anterior, já para começar a preparar para esse tipo de escrita. Então, o que se sabe até o momento, né? Qual que é o estado atual da arte sobre esse assunto? Então, pesquisas e achados recentes, né, sobre o assunto que vai ser abordado, ou seja, sobre o seu objetivo. Demonstre a importância do seu estudo, ou seja, quais implicações, ou seja, como que isso vai aumentar o nosso conhecimento sobre o assunto. Talvez aqui esteja o maior problema dos estudos que são feitos, eu falo da nossa área porque é o que a gente, né, na área de ciência do movimento, que é o que a gente mais lê. Que muitas vezes os estudos são feitos, mas eles não são feitos, são publicados, mas eles não agregam conhecimento nenhum, né, adicional no estado atual da arte. Então, o que vai agregar, né, o meu estudo? Ou, né? Qual que é, se ele tem uma aplicação direta, qual que é essa aplicação? Como que eu uso esse conhecimento direto na prática? Então, ou como que eu estou ampliando o conhecimento que se tem até o momento, ou como que essa informação ela vai ser utilizada diretamente, ou seja, ele vai sair do artigo direto para as pessoas que trabalham lá na ponta, né? E aí, então, ao final de tudo, escreva o objetivo do seu estudo. Então, se a gente tiver todas essas características, né, numa linguagem ativa, né, uma voz ativa, primeira pessoa, né, com essas características de contextualização, lacuna da literatura, estado atual da arte, né, a importância do seu estudo, não precisa ser nessa ordem, né, é claro que a contextualização geralmente ela vem primeiro, muitas vezes, mas não necessariamente também, né? Muitas vezes tem estudos que o objetivo vem na primeira frase da, da introdução. Então, mas é importante que tenha essas informações, como a ordem, né, que você vai colocar isso. Aí sim é uma questão pessoal, como você achar que vai ficar mais fácil para o leitor, né? Ou seja, como que vai ter uma linguagem mais prazerosa e como que eu vou passar essa informação para o leitor. A citação na introdução, né? Para que ela serve? Serve para mostrar de onde vieram as ideias e não de onde veio o texto. Ah, eu tirei isso aqui do texto tal. Não. Se a minha ideia de pesquisa veio de um artigo que eu li e não de uma observação da natureza, então eu vou usar a citação para mostrar da onde que veio a minha ideia inicial, né? E não para falar, eu estou citando aqui fulano de tal porque ele é muito influente nessa área de pesquisa. Isso pouco importa.
né? Eu quero saber, né? Você está justificando aqui, né? Da onde que veio a sua ideia, e não para mostrar o texto. Quais são, né? Os primeiros artigos sobre o assunto. Para que eles servem? Servem muitas vezes para contextualizar, ou seja, esses aqui foram os estudos pioneiros, né? Então, começou dessa forma, essas foram as primeiras informações que progrediram para isso, mas ainda assim eu tenho uma lacuna do conhecimento. Então, começou aqui, para esse ponto agora, mas ainda assim eu preciso avançar no conhecimento dentro dessa área, que é a lacuna do conhecimento. Então, eu vou usar os estudos que validam esse meu pensamento, ou seja, que justificam a realização desse estudo para tentar preencher essa lacuna do conhecimento. Os artigos mais recentes também estavam nas perguntas que eu fiz para vocês, né? Quais são os 3 artigos mais recentes na sua área, né? Ah, mas na minha área faz 10 anos, faz 15 anos que não publica nada. Não publica por quê? Porque não tem relevância científica, porque não havia métodos suficientes, ou porque ninguém realmente viu que tinha uma importância grande aqui nessa área de pesquisa. Então, isso é algo importante para a gente pensar. Né? Faz muito tempo que nada é publicado nessa área. Mas por quê? Muitas vezes é porque isso não desperta interesse da comunidade científica e esse tipo de conhecimento não vai trazer nenhum, nenhuma informação importante para a evolução da sociedade, ou seja, do ser humano. Então isso é importante até para a gente repensar, né, aquilo que a gente quer pesquisar. Então, por isso é aquela pergunta de quais são os 3 principais estudos, né, recentes na sua área. Então isso vai mostrar o estado atual da arte e vai, novamente, aqui fortalecer, né, que há uma lacuna do conhecimento e que essa lacuna não precisa ser preenchida. E também, né, dentro da citação, quais são os artigos mais importantes nesse assunto em específico, em termos de relevância, né, para a área, de motivação, ou seja, se eles te motivaram a fazer, né, a seguir nessa área de pesquisa, né, e a importância dele de forma geral. Tá? Então, vou falar aqui rapidamente, né, de algumas características da introdução para estudos de caracterização e de interferência, né, de associação com ou sem interferência. Então veja aqui, né, para a introdução para estudos de caracterização. Esse aqui é importante e é geral, né, essa primeira fala aqui, essa primeira frase, para os 3 tipos de estudo. Veja o que precisa argumentar de acordo com a estrutura lógica do seu objetivo. E isso também de acordo com a sua conclusão, né? Quando você estiver escrevendo um artigo, ou TCC, ou tese, enfim, não há distinção, né? Só fazer um parênteses aqui, não há distinção de escrita entre uma tese, um TCC e um artigo. Todo esse estilo que a gente está falando, ele é para qualquer um desses tipos de escrita, né? Seja para TCC, seja para tese, ou seja para artigo. A lógica da escrita é a mesma, tá? Então, para qualquer um desses casos, qualquer um dos tipos de estudo que você vai fazer, de caracterização, de associação ou interferência, né, veja o que você precisa argumentar de acordo com a estrutura lógica, né, do seu objetivo. Então, para pesquisa descritiva, algumas coisas que a gente tem que pensar, né, para escrever a nossa introdução. Então, lembrando, né, que a pesquisa descritiva, o objetivo é caracterizar algum elemento, ou seja, alguma variável do mundo. Então, você vai ter que explicar por que é importante conhecer essa caracterização que ainda não foi feita, ou seja, por que é interessante saber isso aqui.
né? Até dei o exemplo lá do meu artigo com o Mário Sabino, a gente achava que era importante porque pouco se sabe sobre como que é a, o treinamento de um atleta de altíssimo nível, que a gente chama de top class, né? Quais as avaliações, com que periodicidade, como que era o treinamento de força, como que era o treinamento aeróbio, será que a gente fazia treino de flexibilidade ou não fazia, né? Então, mostrar por que que é importante se conhecer aquilo. Então, a gente justificou através disso, de que pouco se sabe, né? Os treinadores, geralmente, a gente fala que esconde o leite, né? Porque acho que aquilo o treinamento dele é o que fez a diferença e tal, então eu não vou dar o ouro pro bandido, né? Então, justificar, né? Saber ter muito claro por que que é importante aquela, aquela caracterização e explicar qual o diferencial metodológico ou de contexto que justifica caracterizar algo que já foi caracterizado, por exemplo. Então, às vezes eu vou caracterizar alguma coisa que já foi feito, já se sabe qual que é aquela caracterização. Mas agora surgiu um equipamento, por exemplo, que ele é muito mais sensível do que o equipamento anterior e ele consegue verificar a presença de outros elementos químicos, por exemplo, né? Então eu vou ter uma caracterização mais ampla daquilo que eu quero caracterizar. Então eu coloco isso na minha introdução e justifico então que esse método ele é melhor do que o método anterior. Então a minha caracterização ela vai ficar mais completa e mais precisa, por exemplo, né? Então são duas formas aí de explicar, né, o porquê que é importante fazer aquele estudo de caracterização. Aqui, a introdução, né, a pesquisa sem interferências. Então, associação, mas sem interferência. Lembrando que a pesquisa que testa a hipótese que supõe associação sem interferência entre variáveis. Por exemplo, a associação entre x e y sem que uma afete a outra. Então, explique por que que é importante conhecer o comportamento de y a partir de x. Por que que isso é importante? Né? Porque é, a variável x ela é muito mais simples de eu obter do que a variável y. O equipamento que eu uso para obter x é muito mais caro ou mais preciso, então você vai justificar por que que é importante conhecer y a partir de x. A partir de uma variável extremamente complexa ou a partir de uma variável extremamente simples eu consigo entender uma variável mais complexa. Então você vai justificar por que que isso é importante. Mostre que é difícil conhecer esse comportamento, por exemplo. Há pouco se sabe, é difícil a gente conseguir avaliar, por exemplo, a diferença arteriovenosa de oxigênio. Então, eu vou ter que colocar um catéter na minha carótida, não sei o que e tal. Então, que é um método invasivo. Então, através de um equipamento inovador, eu consigo verificar essa diferença arteriovenosa aí, colocando um oxímetro no dedo, por exemplo. Então, através de X, eu vou saber o comportamento de Y, e assim por diante, né? Mostre, né, a necessidade de se encontrar um bom indicador de Y a partir de X, mas que seja de fácil registro. Então, eu tenho lá, dentro da minha área, né, fisiologia do exercício, é o que nós chamamos de máxima fase estável do lactato sanguíneo. Mas para determinar essa máxima fase estável, eu preciso de 4, 5, 6 dias de testes. Cada teste durando 30 minutos. Isso de teste, sem falar a parte de preparação, sem falar que diariamente eu preciso falar, para cada teste eu tenho que fazer 4, 5 coletas sanguíneas e assim por diante. Então eu faço um teste incremental em um único dia, em cerca de 10 minutos
ou meia hora, dependendo do protocolo que eu vou utilizar, eu consigo estimar essa máxima fase estável do lactato com uma boa precisão. Então eu mostro, né, que a partir de algo que é muito mais fácil de registrar, eu vou obter a informação que seria mais difícil. Explique por que X é um bom indicador de Y. Então veja que eu tenho aqui 5, né, indicadores aí para direcionar, para justificar a minha introdução em uma pesquisa que prevê, né, uma associação, mas sem que uma coisa interfira na outra. Né? E a introdução aqui é pesquisa com interferência. Né? Pressupõe, né, que uma variável afeta a outra, ou seja, que x afeta y. Então eu tenho aqui duas possibilidades, né? Com ênfase em uma ou em outra variável. Então, por exemplo, mostre que a pergunta ou problema da sua pesquisa pretende resolver. Então, o que eu não sei que uma coisa influencia na outra, mas eu suponho que isso aconteça. Então, eu vou colocar lá que a minha pesquisa pretende resolver qual que é o mecanismo de que X influencia Y. Né? Mostre que é importante conhecer fatores que afetam Y. Então, por exemplo, a pressão arterial. Quais são os fatores que influenciam a hipotensão arterial, por exemplo? Então, é importante eu saber quais são esses mecanismos para ter uma melhor prescrição no treinamento, por exemplo. Então, mostre, né, que é importante conhecer os fatores que afetam aquela variável. Né? Quais são os fatores que influenciam o sedentarismo? Ou quais são os fatores que influenciam a pessoa a ser fisicamente ativa? Então é importante saber quais são esses fatores. Indique por que X é esperado ser esse fator ou um deles. Né? Por que você espera que modulando X você vai, ou seja, manipulando X, por que você espera que tenha uma resposta diferenciada em Y? Né? Apresente o seu objetivo, que será testar se X afeta Y. Então, coloque de maneira clara no seu objetivo. Meu objetivo é verificar se, a gente fala de objetivo, a gente vai ver que essa partícula C é extremamente importante. Então, meu objetivo é verificar se X afeta Y. Então, é uma forma de justificar a introdução. Segunda possibilidade, com ênfase na outra variável. Mostre por que é importante conhecer possíveis efeitos de X. Mostre por que espera Y, né, que Y seja um desses efeitos. Apresente seu objetivo, que deve ser o teste de hipótese. Então, veja que aqui eu tenho várias formas, né, de pensamento lógico e objetivo de justificar por que aquela pesquisa científica é importante. Né? Veja aqui, né, uma escrita, né, que diferente da introdução. Então eu mostrei ali o que é o mais comum. Mas veja nesse estudo aqui, ó, que foi publicado nessa revista aqui, né, que a Nature, que todo mundo possivelmente conheça, né, conheça essa revista de altíssimo impacto, né, os estudos muito bem conduzidos, né, são publicados nessa revista, né, e veja a introdução aqui, né, já na introdução o que eles colocam? Veja aqui, ó, aqui nós demonstramos, né, que os recém-nascidos, né, humanos, eles podem, que a fala, né, pro recém-nascido, né, eles podem discriminar, os recém-nascidos podem discriminar entre o som da voz, né, quando eles estão dormindo, né, entram em sono rapidamente. Então, o que é interessante aqui? Que já na introdução, eles colocam o principal achado do estudo.
E aí depois, ao longo do estudo, eles vão mostrar como que eles chegaram nessa conclusão, né? E vão validar essa conclusão. Mas veja que ele não colocou objetivo. Ele já colocou direto na introdução aquilo que é o principal achado do estudo, né? Então é uma forma diferente de escrita que muitas vezes já chama a atenção do leitor. Fala, pô, olha que legal isso aqui que eles encontraram. Vamos ver realmente como que eles chegaram a esses resultados aqui e qual que é a validade dessa conclusão. Então, ao invés de escrever o objetivo, muitas vezes você pode colocar na sua introdução a principal achado do estudo. Claro que se eu fizer isso e mandar enviar para uma revista de baixo nível de impacto, o editor ou os revisores eles vão querer que você escreva muito possivelmente num modelo tradicional, né? Diferente de uma revista de altíssimo nível. Por quê? Porque nessas revistas eles estão preocupados com a validade do estudo, né? Se eles são válidos, se aquele pensamento lógico é válido, se aquela escrita justifica o que foi feito, e não que siga regras, né, de sequência de estudo. Tá? Então veja que é só para mostrar então que eu não preciso seguir aquelas regrinhas exatamente, eu posso, dentro do estilo científico, fazer uma escrita mais livre, né, mas que desde que tenha toda uma validade. Tá bom? Então, para essa aula aí, né, ficou um pouco longa, mas é importante pontuar tudo que foi falado ali.